Muito boa noite a todos. Obrigado por terem vindo aqui à Praça Marquês de Pombal. Vamos dar início às comemorações do 44º aniversário do Teatro Amador de Pombal. Na verdade, estas comemorações já começaram uma semana atrás, com uma residência artística que aconteceu e está a acontecer no Teatro Cine. O Teatro Só está a trabalhar, a preparar um novo espetáculo para apresentar no próximo sábado, aqui nesta praça, também às 22h30. 22, peço desculpa, às 22 horas. É normal de ser cedo, é 20... Ora, muito bem, eu acho que praticamente toda a gente me conhece, mas vou-me apresentar, sou Humberto Pinto e sou um elemento do Teatro Amador de Pombal. Aqui ao meu lado direito tenho o Sérgio Fernandes. Sérgio Fernandes é o diretor artístico da companhia Teatro Só. Aqui do meu lado esquerdo, Miguel Sobas. Ator, encenador, antigo elemento do Teatro Amador de Pombal, se é que isso existe. Existem os antigos, não é? Há os antigos. Ora, muito bem, nós aqui, isto vai ser uma conversa que nós gostávamos que não fosse uma conversa a três, mas que saísse daqui e fosse para aí, e vocês estão à vontade para, a qualquer momento, tendo em conta as condições que atualmente vivemos, tentarem partilhar também alguma coisa que queiram partilhar connosco, ou alguma coisa que queiram questionar. Estão à vontade para isso e nós até agradecemos que intervenham. Os temas desta conversa, que para nós são temas importantes, por isso tem mesmo o nome desta conversa, é a importância do teatro no espaço público, residências artísticas e intercâmbios entre companhias. Vamos partir isto em três partes e se calhar íamos começar a falar um bocadinho sobre a importância do teatro no espaço público. E eu, antes de passar a palavra, gostaria de falar um bocadinho sobre esta questão do espaço público e vou deixar depois a palavra para eles para definirem o que é espaço público e o que é que não é, não vou falar sobre isso. Daquilo que eu acho, em termos de Teatro Amador de Pombal, em termos de espaço público, ocupar o espaço público, não temos grande tradição. O que nós praticamente fazemos ao longo dos anos são espetáculos de sala, são espetáculos de interior, mas fazemos outras coisas para o público e uma das quais, se calhar, para mim, que é a coisa mais importante que a gente faz no espaço público, são as nossas operações asterisco. Não sei se já ouviram falar, não sei se conhecem, mas praticamente nós intervimos no espaço público sempre, antes de uma atividade do TAP, para divulgar essa atividade aqui em Pombal, intervimos no espaço público. Então construímos uma escultura, construímos uma instalação, a tentar divulgar as atividades que o TAP vai fazendo. Essa, para mim, é uma das ocupações que o teatro faz, para aí desde 2004, penso que começou com a fantástica aventura do De Vasco Vira o Santo, e a partir daí, sempre que há uma atividade do Teatro Amador de Pombal, o TAP tem intervido no espaço público. Não quer dizer que o TAP também não faça espetáculos no espaço público. Fizemos bastantes coisas no espaço público. Já agora aproveito para dizer que no próximo dia 8 de agosto vamos estar em São Pedro Moel, a ocupar um espaço público, a apresentar o espetáculo Lusíadas. Quem ainda não viu, está convidado para ir até São Pedro Moel e no dia 8 de agosto assistir ao espetáculo Lusíadas. Passava a palavra ao Sérgio para falar do espaço público e da importância do espaço público. Boa noite. Eu sou o Sérgio e eu gostava de apresentar um pouco o Teatro Só e o trabalho do Teatro Só no espaço público. Então, o Teatro Só é uma companhia apenas direcionada para o espaço público e quando falamos em espaço público, eu falo para o espaço ao ar livre. Porque o público pode ser espaço fechado, há uma grande discussão sobre o que é espaço público, mas para o espaço ao ar livre. E somos uma companhia que tem essa direção artística por motivação própria. Temos, isto também a nível de existência, temos uma digressão aproximada de uns 70 espetáculos por ano, em 7 ou 8 países. Isto significa que o teatro em espaço público ou o teatro ao ar livre,
o que se chama aqui muito, que eu não gosto desta palavra, que é o teatro de rua. Uh, eu não concordo com esta palavra, com esta classificação. Existe com uma força muito grande na Europa e talvez mais forte no norte da Europa, que aparentemente não tinha as condições para fazer teatro num espaço público devido ao clima e às condições, excelentes condições também tem em salas. Então, já me estou a perder. A importância do teatro no espaço público e porque é que nós fazemos também e porque é que eu acredito no teatro no espaço público. Isto é muito complexo, não é? Mas podemos dividir em 2 ou 3 temas dentro deste tema. O primeiro é ter cultura acessível a todos e não ter um espaço que te obriga a ter um comportamento, um estatuto social, um bilhete. Então, ter a cultura, e quando eu falo teatro ou cultura ou programação em espaço público, estamos a falar de teatro, dança, artes plásticas e tudo isso, não é? Então, ter isso acessível a todos, também de alguma forma estamos a trabalhar uma coisa que eu penso que é muito importante, que é a formação de público para a programação cultural, que é um dos grandes problemas em Portugal também. Então, é um pouco vamos atrás do público quando o público não vem atrás de nós. Então, este trabalho em espaço público tem essa vantagem, em primeiro lugar. O Teatro Só, também para um pouco perceberem o trabalho do Teatro Só, o trabalho do Teatro Só faz essa média de 70 espetáculos por ano e nenhum deles é pago através de bilheteira. Têm que ser todos gratuitos. Isso é uma premissa que nós temos com os festivais e com os municípios. Então, para mim, o espaço público é esse o trabalho que o teatro também é obrigado também a fazer. O outro departamento que é muito importante é a valorização do espaço público. E isto acontece muito no norte da Europa, que é a cidade valoriza o espaço público, cria novas memórias sobre o espaço, memórias que por vezes não são positivas sobre um determinado espaço, um determinado jardim, uma determinada praça, e cria-se uma atividade cultural, lá está, não estou a falar apenas só de teatro, e cria-se novas memórias nesse espaço físico e também a valorização desse espaço público. E temos um outro fator que também é muito importante, que é a economia local, quando se faz programação cultural no espaço público. Estamos a criar a arte do encontro no espaço público. Isto significa que crias também a movimentação de pessoas que obrigatoriamente vai existir um reflexo e uma consequência no comércio local, nos cafés, nos restaurantes, nos hotéis. Isto estou a falar numa programação forte e de um festival. Então, a programação em espaço público, no meu ver, no espaço público, no meu ver, tem todo o sentido. Mas tem todo o sentido não com o objetivo de tem que existir e o trabalho no indoor tem que deixar de existir. Não, nem pensar, porque há trabalho que é necessário ser feito dentro de uma sala. Agora, o que existe aqui em Portugal, pela minha experiência, é que existe um desequilíbrio muito grande, principalmente no teatro, de apoios públicos e apostas também na programação entre o que é sala e o que é no espaço público. E isto seria importante, e penso que já está a acontecer, isto com o Covid também vai acontecer, vai existir um equilíbrio, mas seria importante, e nós como artistas também seria importante procurar também esse espaço alternativo de chegar ao público e não ficar num espaço de conforto, porque fazer rua, isso é outra coisa que também eu vou-me alongar quando dás-me um toque. Ou então questionar outras coisas. O que é que achas que falta fazer em Portugal no espaço público? O que é que falta intervir no espaço público? O que é que não é feito em Portugal e que devia ser feito que os outros lá fora já fazem?
Dinheiro? Falta dinheiro. Não. Mas falta dinheiro, mas se calhar não é só dinheiro. Às vezes falta vontades, não? O espaço público, o trabalho no espaço público ou qualquer programação cultural não depende do artista, nunca. Depende de uma série de intervenientes. O artista, o programador, o município e o público em si. A formação desse público. Então, tem que existir, não vale a pena dar dinheiro a artistas para realizar atividades no espaço público quando não existe ninguém a programar. Não vale a pena existir dinheiro em municípios para promoção no espaço público quando não existe dinheiro para artistas focarem o seu trabalho no espaço público. Porque trabalhar no espaço público não é trabalhar numa sala. Atenção, há um trabalho que é... Hoje tínhamos um ensaio, dou um exemplo, tínhamos um ensaio aberto com técnicas da Câmara, porque o espetáculo tem um tema muito forte, para sábado, sobre a violência doméstica, e estávamos a falar sobre no nosso trabalho de espaço público, o nosso cenário é o espaço público. Então, isto é muito importante. Esta formação no trabalho em espaço público nem existe em Portugal. Não existe qualquer formação. O que existe são atores ou artistas que vêm para o espaço público fazer o que fazem numa sala e que, por vezes, isso... Daqui a diferença quando tu falas em teatro de rua, em que tu normalmente... teatro de rua, trazem o cenário, montam o cenário, montam um espetáculo. Tu não, aproveitas o próprio espaço que tu ocupas, esse é o cenário. Podes trazer adereços ou não. Ou então há mais diferenças em relação a isso? Existe o teatro de rua, pronto, ou teatro para a rua, não é? Existe essa distinção. Mas, de qualquer das formas, quando nós realizamos um espetáculo, seja ele teatro, dança, no espaço público, temos que... Eu costumo dizer que eu crio 70% do espetáculo e os outros 30% é o fator público e espaço público que define o resto. A temperatura, o vento, o sol onde bate, o público, os carros que passam e tudo isso jogam a teu favor ou não. Por vezes é uma questão de sorte, por vezes tens que ter a inteligência de perceber, escolher se o sol vai bater no ator ou vai bater na plateia. E depois também, eu tenho vários exemplos aconteceu isso no município há pouco tempo, eu não vou identificar, que ele pagou extremamente caro o nosso espetáculo e de repente não tinha cadeiras para o público. Obviamente que as pessoas de idade não se sentaram, não se conseguiam sentar, não ficaram para ver o espetáculo. Então, há aqui uma série de fatores que é importante no espaço público, que não depende apenas do artista ou do programador ou do município. Tem que existir uma sensibilidade e eu penso que em Portugal as atividades no espaço público estão muito direcionadas para as feiras, para as festas populares. E por vezes faz teatro numa praça, põe-se um palco e faz o teatro. Mas também, e isto está ali a Sónia, não é? Também eu penso que existem muito poucas companhias com a direção do espaço público e a Sónia como programadora talvez também sinta dificuldade se quisesse realizar um festival, teria dificuldade em realizá-lo também. Então, há aqui muitos pontos que temos que crescer todos juntos. Isto é o que eu penso a nível... Ok. Eu agora ia passar a palavra ao Miguel Sopas. Se calhar ia-te provocar um bocadinho. Provoca. Boa noite. Define lá essa coisa de espaço público. Ou o que é para ti o espaço público? Isto hoje não está muito inspirado, vamos lá ver. A provocação do Humberto vem naturalmente de nós, antes desta conversa, já ontem, estivemos a trocar algumas ideias sobre, pronto, o que é que poderia ser isto, de que é que poderíamos falar e por onde é que... E eu, que tenho a mania de ser sempre muito provocador, ou tentar, não é? Às vezes, pronto, armar-me assim um bocado em parvo, disse ao Humberto e ao Sérgio, olha, eu tenho grandes problemas com a definição dos temas conforme o Humberto os propõe. Pronto. E se explicar esses problemas ou essas questões, para mim, olha, já faço a conversa só assim. Pronto. Porque este primeiro tópico é a importância do teatro no espaço público. Pronto.
E lembro, ontem eu e o Sérgio até tivemos assim um vaidezinho aquecido, mas agora estamos a discutir conceitos, sim ou não, é interessante ou não é interessante, pronto. Porque para mim, vamos lá ver, espaço público e teatro são já sinónimos. Pronto. Outras artes poderão ter particularidades diferentes. É muito difícil definirmos o que é teatro, não é? Ou quais são os limites do conceito de teatro, mas quase toda a gente concorda, ou toda a gente concorda que para acontecer teatro há um ator, no mínimo, ou um conjunto de atores, um ator consciente dessa sua função e um espectador consciente também dessa sua função. Portanto, o teatro é aquilo que acontece nessa ligação entre um e outro. Ora, se tem que haver espectadores, provavelmente no plural, pois que é uma atividade pública por definição. Pronto. Eu acho que um edifício, um teatro, um edifício destinado à apresentação de espetáculos, agora falamos do edifício, é um edifício público, é um equipamento que as cidades, ao longo dos séculos, foram tendo para si, construindo, preservando, alimentando, precisamente como um espaço de encontro público, um espaço onde a comunidade se reúne para um determinado tipo de rito ou ritual, teatro, no caso, ou outras artes, mas pronto, rito ou ritual esse que pressupõe um encontro, que pressupõe a participação. Não por acaso em muitas cidades europeias, lá está, a praça principal, a praça histórica, não é o caso da nossa, mas poderia ser, tem de um lado a igreja e do outro muitas vezes o teatro. Pronto, nós aqui em Pombal, o nosso Teatro Cine está na organização urbanística da cidade, está assim metido, parece num espaço um bocadinho mais lateral, pronto, mas isso é a história da cidade ou é a história daquele edifício, pronto. Mas não raras vezes, sei lá, se pensarmos em Lisboa, Praça do Rossio, pronto, o antigo Palácio da Inquisição adaptado a Teatro Nacional, não é? Ou o Parque Mayer, onde havia um conjunto de teatros que numa determinada fase histórica tiveram muita atividade. Lá está, é um pequeno parquezinho logo ali ao lado da Avenida da Liberdade. Portanto, esta ideia de que os equipamentos destinados ao teatro e à apresentação de teatro ocupam espaços centrais, precisamente por isso, porque são espaços públicos, espaços nos quais uma comunidade se reúne para uma determinada, eu cá estava a dizer o quê? Rito, função, pronto, porque isto a gente não sabe muito bem o que é. Claro que isto sou eu a querer provocar um bocadinho o Humberto, ou a querer provocar o Sérgio, porque eu percebo perfeitamente que neste contexto, no contexto desta conversa, no contexto desta comemoração do aniversário do Teatro Amador com a apresentação do espetáculo do Sérgio, nós sabemos exatamente o que é que estamos a querer dizer com este espaço público, não é? Pronto. Estamos a falar de, precisamente, estamos a falar de teatro, pronto, atividades de teatro que saem dos espaços onde tradicionalmente seriam apresentados, pronto, e é de facto, ou são de facto as expressões teatrais a quais nós estamos mais habituados, que fazem mais parte da nossa cultura. Onde é que elas acontecem? Acontecem dentro de uma sala, lá está, de uma sala com características próprias para esse... Pronto. E, portanto, quando falamos de espaços públicos, falamos neste contexto, não é? Estamos a falar de espetáculos e propostas que rompem um bocadinho com essa tradição e que vêm para, lá está, o espaço público num sentido alargado, a rua, não é? Sim, na minha opinião também há uma grande diferença, que é um teatro, nem todos têm acesso, infelizmente. É preciso ter um bilhete, é preciso comprar um bilhete, adquirir um bilhete, para podermos entrar nele. Às vezes há atividades gratuitas e de acesso, pronto, há de tudo. Aqui, quando falamos aqui no espaço público, se calhar a falar da rua, é que todos podem vir, todos podem participar, todos podem entrar. Nestes tempos que hoje em dia vivemos, as coisas estão-se um bocadinho a alterar também. E o espaço público começa a ter uma estrutura diferente, começa a estar fechado, começa a estar vedado, temos de ter algum distanciamento entre as pessoas, nem todos podem vir. Sérgio, queres falar também um bocadinho sobre isto? Não? E responder ali à provocação do Miguel? Então,
pronto, há muitas definições sobre o espaço público, eu não quero discutir aqui o que é espaço público. O que é importante quando eu falo em trabalho em espaço público é a cultura acessível a todos e programação cultural em espaços que não são convencionais para a programação ou que não são direcionados para a programação. Isto significa que vais para espaços comuns do cotidiano das pessoas, não é? Que é a praça, a rua, mesmo um shopping center, não tem que ser ao ar livre, não é? Mas vais ao encontro de um espaço comum do cidadão. Isto é, não estás a obrigar a um comportamento e ele está num sítio confortável, no sítio dele, e nós trazemos-lhe a arte ao espaço do público. Aí daí vem o teatro, neste caso, no espaço público, não é? E aí estamos a trabalhar e a formação de públicos que neste país precisamos, e é uma forma de... claro que o teatro é um espaço público, é óbvio, não é? Pelo simples facto de não podes negar a entrada a ninguém. Mas tens de ter um comportamento, tens que ter um acesso ou não através do teu estatuto financeiro e então, quando eu falo em trabalho no espaço público, é programação em espaços que não são direcionados para a programação cultural. E aí vem também o encontro, como tu dizes, não é? O teatro é o encontro entre o artista e o público em geral, mas o encontro é provocado pelo artista e não ao contrário, que é a forma convencional de criar teatro em Portugal, que é o artista está confortável no seu espaço, com a sua luz, e ou vocês vêm cá, ou vocês são uma treta, o público não me compreende, e tudo isto, pá. Então, eu defendo o outro lado. Eu não defendo o outro lado, eu caí para esse lado. Atenção, como outros caem para o outro lado e tudo é necessário. E o problema é que há pouco de tudo aqui. É só isso. O que é que tu querias mais? Não, pronto, estou a responder à pergunta. A outra pergunta era o Covid, não? Covid, sim. A questão do... Responda ou... Não sei, pronto, sim, podemos ir trocando. Sim, de facto, esta ideia do... realmente discutir conceitos interessa o que interessa, pronto, não é? Mas lá está, há uma coisa, nos agarramos, ou discutimos conceitos, ou discutimos experiências, ou discutimos, pronto, e faz parte. Esta ideia de, sim, o teatro tradicionalmente, como a maioria das artes, não é? Tem um determinado espaço, ou determinados meios, ou determinados tempos, e o que se espera é que as pessoas se aproximem desses espetáculos, ou desses objetos, ou desses artistas, não é? Portanto, que procurem, que haja da parte das pessoas uma necessidade ou uma vontade, não é? E as pessoas vão à procura daquilo que está disponível. Pronto. Esta ideia de espaço público, conforme tu pegas nela, ou estás a defender, ela também não é nova e faz parte e é útil e é muito importante. Que é, ok, eu mais do que dizer consigo fazer isto, ou estou a fazer aquilo, ou desejava fazer aquilo, está disponível ali, espero que venham até a mim. Não, ok, eu vou à procura de pessoas, à procura de, lá está, do interlocutor, à procura do espectador, não é? E há imensas experiências a este nível, também de vários países e de várias culturas e de várias épocas, não é? Estava-me a lembrar, sei lá, passou-me pela cabeça o Teatro Invisível do Augusto Boal, que de repente, sabe, punha atores a trabalhar em meios perfeitamente, lá está, em situações de cotidiano, no mercado ou no supermercado, nos meios de transporte, e as pessoas de repente estão a ver uma atuação, para todos os efeitos, pensada, sem saberem. Acham que é uma situação cotidiana. Pronto. Esta ideia, lá está, da arte no espaço público, sim, é muito sedutora a ideia de que nós estamos a fazer a nossa vida, ou as nossas rotinas, ou estamos a deslocar-nos, ou saímos de casa e batemos de frente com uma atividade artística que, à partida, não imaginaríamos que estivesse ali, não é? Pronto. E sim, de facto, isto é uma maneira importante também, acho eu, de formar público e de atrair as pessoas e de valorizar também o papel do discurso artístico na comunidade.
Pronto, e agora começamos com as velhas questões e o problema do público, por exemplo. Pronto, estávamos aqui até às 4 da manhã a discutir as pessoas querem, não querem, estão, não estão, porque é que não procuram, ou porque é que não têm necessidade, ou que divórcio é este entre a maioria das artes e das expressões artísticas e aquilo que seria o público, que é suposto ser toda a gente, é suposto ser o cidadão. Diz coisas. E acho que o teatro em espaço público não tem como objetivo ir atrás do público. Atenção. Eu não gosto desta classificação de teatro de rua, porque não existe. Não existe. Está ali o Tiago, faz teatro de sala, ele não diz eu só faço teatro de sala. Isso também não existe. Faz teatro ou não fazes teatro. Depois, dentro do teatro, ou dentro da dança, existem várias direções artísticas, não é? E depois há a direção do espaço público. Em Portugal não há. E não há formação, e não há... Agora, com o Covid, por acaso, começou a existir uma troca de experiências entre digamos, uma plataforma ibérica, porque Espanha está muito mais avançada a nível de trabalho no espaço público, mas o objetivo do teatro em espaço público é uma vontade de o realizar e uma especialização que tem várias, para mim, tem consequências nisso e tem mais-valias. E uma das mais-valias é a formação de público e é das coisas mais bonitas que pode acontecer é sair de casa, em vez de apanhares com uma taberna, também apanhares com uma taberna com bebida, acesso a bebida, um supermercado, apanhares uma praça com acesso à cultura. Da mesma forma que tu tens outras atividades de acesso gratuito. Então, por que não ter cultura ali? Não é? Isso é extremamente bonito. E isso é o que me fascina no teatro em espaço público. Não é apenas, claro que nós, como Teatro Só, temos uma preocupação, e especialmente o Teatro Só, tem um trabalho temático e tem um trabalho nada fácil para o espaço público. Que é um trabalho, por vezes, pesado e, por vezes, o espaço público também está associado a um trabalho mais fácil de se entender e mais fácil de entretenimento. E o Teatro Só não tem muito essa vertente, mas preocupamos-nos em fazer esse trabalho de formação de público, de certa forma, passando um tema e levar o público a refletir sobre esse tema. Mas é óbvio que o espaço público tem alguns limites, mas que dentro de sala tu podes explorar e não tens tantos limites. Mas, de qualquer das formas, não é só irmos à procura do público. Tem um mundo por trás e completamente... Porque podes formação de público num espaço indoor, não é? Num espaço fechado. Sim, claro. Não, olha, lá está. Aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas voltamos à questão, às vezes, da definição dos conceitos, porque, de facto, essa ideia de teatro de rua, de um lado, teatro de sala do outro, eu acho que não existe. Acho que as pessoas não se colocam assim tanto. Dos artistas que eu conheço, ou das companhias, também com quem já trabalhei, e aqueles que vou acompanhando o trabalho, de repente a hipótese de trabalhar na rua pode surgir naturalmente num projeto. E isto é um bocadinho também a história do teatro e do espetáculo teatral, pelo menos na cultura europeia. O teatro, se quisermos, começou na Grécia, começou ao ar livre. É certo que num espaço destinado a isso, mas ao ar livre. A sala, ou a importância da sala, vai e vem nos tempos. Sei lá, os jograis medievais trabalhavam na feira, trabalhavam na praça. E nessa altura não se punha a questão de é teatro de rua ou não é. Não existia como conceito. Pronto. E isso... Sim, depois eu acho que é mesmo uma questão quase de modas, e é uma questão de épocas, e é uma questão de tendências, dos artistas que aparecem ou não neste momento em Portugal. Se calhar estamos com lá está, por causa da situação da pandemia, estamos a viver um bocadinho isto. Eu acho que os artistas, concretamente na área do teatro, pronto, que é o que estamos aqui mais a discutir,
Os artistas estão a confrontar-se com a obrigação de se reinventarem o seu trabalho. E de repente esta procura do espaço público, digamos da rua, da praça, como alternativa à sala ou ao espaço fechado, no qual agora há novas limitações e novas contingências em relação ao trabalho, de repente está a surgir. Está a surgir, se calhar, com outra força ou com mais força. O teatro dito de rua, que tu não gostas, Sérgio, da designação, pronto, eu também percebo porquê, mas em Portugal, de facto, não tem ainda uma grande tradição, não é? Estou a fazer meio pergunta. A ideia que eu tenho é que não tem. Porque quando dizes, por exemplo, que não há formações específicas, isso é verdade também, não é? Ainda não há instituições ou pessoas que, digamos, trabalhem especificamente um tipo de linguagens adaptado a esta ideia de espaço público e sejam capazes de também formar novos artistas que possam que se interessem por isso, não é? Agora vamos perceber, o espaço público está muito ocupado com o circo e com as artes circenses. Existem já muitas escolas de circo e de artes circenses, existe uma emblemática que é o Chapitão e principalmente o Norte está culturalmente, a nível de espaço público, está extremamente Ativos também. Muito mais ativo e já com escolas formadas e mais que uma. Mas tu disseste algo que eu queria pegar, que eu já me esqueci, mas não interessa. Desculpa, estou um pouco cansado. Mas o que eu acho, tu estavas a dizer que isto são modas. Eu não acredito que sejam modas. O que eu acredito é que existe uma obrigação da parte do governo de financiar cultura, apesar da cultura haver muitos problemas de financiamento. Agora, não existe um equilíbrio no financiamento. As artes de rua e o circo abriram pela primeira vez há 2 anos atrás e tinham 10% do valor que o teatro recebe como financiamento. Isto nos bienais. Estás a falar dos apoios da Direção-Geral das Artes, pois? Exatamente. 10% não é nada, não é? Basicamente financiou 2 companhias, uma do Sul e uma do Norte. Isto significa que todas as outras pequenas companhias não têm possibilidade de crescimento, porque depois vivem apenas pela sua digressão e venda de espetáculos, que, mais uma vez, se a programação não estiver sensibilizada para esta área, e existem municípios mais, outros menos, então existem muitos limites nesse crescimento e nesse desenvolvimento do que é espaço público num país, numa cidade, seja o que for. Então, isto aqui existem muitos fatores que talvez agora com o Covid irá existir mais facilidades para o artista apostar no espaço público. Eu não estou a falar só do teatro, estou a falar da dança, que hoje em dia são 40% da programação de festivais na Europa são dança, porque não tem estrutura, porque é extremamente fácil e adaptam-se muito bem ao espaço público. E é isso, volto outra vez a tocar no mesmo assunto, que são vários responsáveis para o desenvolvimento do espaço público, não só, e principalmente o apoio central, neste caso a DG Artes, o Ministério da Cultura, que está a começar a despertar para esta área. E pronto, e nós, como se costuma dizer, nós estamos no rabo da Europa, vamos sempre atrás, não é? Então, eu penso que temos o clima perfeito, temos público perfeito, gostamos de viver na rua, e a rua é o primeiro espaço de troca de experiências. É na rua que nós nos sentimos bem, de criar discussões, de trocar emoções, de nos apaixonarmos. Então, para mim, a rua faz todo o sentido de ter mais cultura. É apenas isso. Muito bem, eu gostava de abrir ao público, se alguém tiver alguma questão sobre o espaço público, o teatro no espaço público, queira questionar a falar. Gostava de participar também, não sei se está cheio para aí, Podes falar. Fala, não é preciso. Faz toda a gente. Não, eu acho que pronto. Inicialmente esta discussão se o que é
referimos à partida, quando falamos de espaço público, estamos a referir-nos à rua, ao espaço onde se transita, onde as pessoas se encontram. Então estamos a falar de não teatro de rua, mas teatro na rua. Ao ar livre. Teatro ao ar livre, correto? Deve fazer uma pergunta? Sim, estou a verdade. Teatro, não teatro de rua, mas teatro na rua ou teatro ao ar livre. Nós não entramos nessa discussão do que é a definição de espaço público. Pode ser um centro comercial, pode ser um hospital, pode ser... O que eu acho no espaço público é estar acessível da tua entrada e saída desse espaço e não seres obrigado a ter um comportamento ou um bilhete e estás num sítio confortável, tu como público, confortável e comum a ti a ver esse espetáculo. Seja ele teatro, seja ele for. Porque, isto porquê? Partindo, pronto, seja num espaço público, um espaço onde as pessoas circulam e podem não ter ido de propósito para assistir a um espetáculo, ou seja, encontrarem-se, por acaso, com esse espetáculo. Primeiro, ao Luke, como estava a falar, não é uma questão de modas, mas já existiram momentos onde foi essencial... Sim, já percebi que a palavra modas foi se calhar um bocadinho infeliz, pronto, mas percebem o que eu quero dizer? Há tendências ou há linguagens ou há... Pronto, que num determinado período fazem sentido e estão mais vivas e depois no período seguinte são ultrapassadas por outras coisas que surgem. Há urgências, por exemplo, falamos da comédia dell'arte, por exemplo. A comédia dell'arte surge de uma necessidade dos atores arranjar o seu pão. Então tu fazes na rua e é neste sentido que o espaço público também é fundamental para o nervo do teatro, para a existência e para a urgência de se manter vivo, porque ou fazes bem ou não podes. Não é? E então aí tu tens que arranjar engenho, tens de ser melhor que o vizinho da praça do lado e tens que descobrir o que é que realmente agarra as pessoas. Porque se não for bom, as pessoas vão-se embora. Então o espaço público ele faz parte do nervo fulcral do teatro. E depois tem outra coisa que acho que é importante, que é nos dias que correm, não é? Nos contextos em que estamos, que exige e sem ser paternalista, mas exige das pessoas um esforço em ver um espetáculo de teatro. Quanto mais não seja sair de casa à hora combinada, comprar um bilhete, a ver que espetáculo é que vai ver, e quando às vezes é tão fácil ligar na Netflix, e ainda por cima tem lá uma pontuação que diz 9.7, é garantia, ou há uma garantia de ser bom. E esse esforço às vezes nós não o temos. Porque é confortável ficar em casa, é confortável ligar. E o espaço público também permite isso, que é, de repente, alguém que não tinha de todo pensado em ver um espetáculo, de repente cruza-se com um e fica até ao fim e vai para casa com o coração cheio, porque encontrou aquilo. Obviamente também tem esse lado de democratiza o teatro, democratiza a arte e a cultura de uma forma geral. Ou seja, não é por uma questão só financeira, não é só por uma questão de classe ou por uma questão de estatuto, mas às vezes também é uma questão por muito tempo que nós temos, às vezes não temos tempo. Ou não dominamos bem o nosso tempo e perdemos em outras coisas. E é importante essa introdução, ou manter vivo o teatro no espaço público. Seja ele na rua, seja ele... Aí a definição já não interessa tanto, acho eu, mas concordo que ele tem que ser democratizado. E tem que existir teatro com livre acesso e com qualidade. E realmente é importante falarmos sobre isso que você estava a dizer, que é... Então, estamos a falar de uma parte essencial para a sobrevivência do próprio teatro e só há 2 anos é que houve o primeiro apoio para que companhias que têm este tipo de cuidado, esta preocupação para com a comunidade e para com a cultura de uma forma geral, só há 2 anos é que foram apoiados. E isto vai pegar também outro assunto, que é, pegando no contexto agora do Covid, não é? Em que, infelizmente, eu não concordo com isso, muitas companhias caíram na tendência de disponibilizar os seus trabalhos de uma forma virtual, não é? Na internet, quando isso é o oposto do teatro. O teatro necessita de ser olhos nos olhos, um espectador e um ator a fazer em consciência um do outro. O teatro não existe em vídeo. Podemos, filmá-lo para podermos partilhar o nosso trabalho, para podermos vender
de encontro quando partilhamos virtualmente um vídeo. E então, se calhar, neste sentido, acho que faz muito mais sentido as companhias e os artistas, se calhar, procurarem muito mais na possibilidade de ser rentável hoje em dia, porque, a verdade seja dita, vamos ter, se calhar, nos próximos tempos, uma cadeira com um espectador, duas cadeiras vazias. Isto também não é rentável, ainda por cima, porque muitas companhias vivem também fazer espetáculos à biqueira. Se calhar tem que se apoiar mais este tipo de companhias, como o Teatro Só, os espetáculos que são feitos no espaço público, e apoiar cada vez mais isso, porque isso poderá ser realmente também uma das formas de continuarmos a democratizar a arte e neste contexto em que será cada vez menos rentável, se calhar, os espaços fechados. Não sei. Miguel. Sim, o quê? Posso falar? Eu falo. Falo. É muito engraçado, mas pronto, porque isto agora, o que me estava a passar pela cabeça, mas lá está, isto é alargar a discussão depois aqui para... É muito engraçado quando tu dizes democratizar a arte, ou democratizar o teatro, ou o acesso ao teatro, porque é meio uma contradição. Não é? Porque a arte, então, o teatro em concreto, e o teatro ocidental, o teatro como parte da nossa cultura, se ele é, por definição, alguma coisa, é democrático. Teoricamente. Porque nós depois sabemos que na prática as coisas às vezes não são bem assim. A tal questão, por isso é que eu digo que ficávamos a falar até às 6 da manhã, porque realmente é muito, muito, muito complexo nós percebermos esta coisa desta espécie de divórcio entre, digamos, o cidadão, não é? A pessoa comum, e as artes em geral e o teatro em particular. É mesmo uma coisa estranha. Pronto, e entramos nas tais ideias de formação de público, educação para a arte, criar nas pessoas a necessidade, mostrar às pessoas que têm todo o direito de aceder a estas coisas e que estas coisas são a nossa vida e somos nós a falar da vida e têm que ser uma troca. E as pessoas dão a sensação pronto, as pessoas, uma determinada geração, se calhar a que está hoje em dia, esta sensibilização ou esta consciência da necessidade ou da pertinência destas experiências, isto parece que não foi implementado. E de repente entramos nesta coisa. Percebem o que eu quero dizer? Com a ideia de contradição porque as artes só são democráticas, só podem ser democráticas, ou só deveriam ser. Sobretudo as artes do espetáculo, em que lá está, há a tal ideia do encontro, a tal ideia do olhos nos olhos. Temos que estar... Quando fazes um espetáculo, por exemplo, se calhar para um nicho, se calhar para um grupo de pessoas, se calhar... Lá está. Eu acho, aí é que está outra... Mas quem é que faz espetáculos para um nicho? É que eu não conheço ninguém que diga, ok, eu vou fazer este espetáculo a partir desta ideia, ou deste tema, ou deste texto, mas isto é para ser visto por pessoas só sportinguistas com mais de 50 quilos. Pronto. É para um nicho. Faço isto, só não quero cá benfiquistas e não quero cá gente magrinha. As pessoas, eu acho que quando tu te propões fazer uma obra, criar um trabalho artístico, tu queres que ele entre em diálogo potencialmente com toda a gente, não é? Independentemente das características de cada indivíduo, não é? Quando tu queres, não sei, eu pelo menos aprendi assim e faço assim, a ideia de que o teatro no caso do teatro, pronto, é uma coisa, é um diálogo entre os artistas, os que estão a fazer, e a comunidade. E a comunidade inclui, potencialmente, toda a gente, com todos os níveis de formação, com todas as classes sociais, de todos os enquadramentos socioeconómicos, etc, etc, etc. Pronto. O que nós sabemos depois na prática é que sim, ok, é que há determinados espetáculos ou determinados, como dizer, objetos ou determinadas concretizações culturais que são procuradas maioritariamente por pessoas de um determinado extrato socioeconómico ou com um determinado nível de formação, etc, etc, e que muitas vezes não são por, lá está, outro tipo de pessoas que não têm esse hábito ou não têm esse... Mas, epá, não sei,
Alguém faz um espetáculo a achar que, eu- ok, isto é só para a malta que tem estudos universitários? Eu, Os outros- Porquê é que isso acontece? O quê? Esse não encontro do público com os espetáculos criados. Porquê que acontece? Porquê que não acontece? 6 da manhã. 6 da manhã. Porquê que não acontece? vai pensando e Qual vou é a falando. boa? Sim, ok. Pronto, Não, eu estava a ver como começar a responder, mas sim, dá-lhe aí, Sérgio. Pronto. Eu não acredito que a arte seja democrática, nem o teatro. A cultura e a arte, infelizmente, foi dividida por secções ou por níveis, infelizmente. E o pobre tem direito ao folclore e à matança do porco e tem acesso a isso. E depois existe o teatro, existe a dança, que é uma elite. É uma elite pelo preço do bilhete, pelo 80% dos trabalhos que são realizados exigem um conhecimento, muitas vezes, que o público em geral não o tem, e isso afasta, talvez seja um dos fatores que estavas a perguntar, entre outros. Agora, para mim, a arte é para um nicho, é para uma comunidade. Mas estamos abertos, está bem, estamos abertos. A Marisqueira também está aberta, eu não vou à Marisqueira, não é? E é um espaço público. Eu não vou à Marisqueira porque Sim, não ok. tenho... Vamos lá ver, não pegando tenho- no que tu estás a dizer, a arte, Relaxa. duas ou três coisas em geral sobre a arte. A arte, ponto 1, não serve para nada. A arte, ponto 2, é um luxo, é um bem de luxo, sempre foi. Pronto. Eu não disse isso. Não, mas estou eu a dizer. Estou eu a estás tu- dizer. estás tu A arte é um bem de luxo, quer dizer, historicamente, efetivamente, quem tem dinheiro, quem tem a possibilidade de pagar os artistas ou de pagar o produto do trabalho dos artistas, paga e usufrui. Quem não tem, não paga e não usufrui. Pronto. A cultura ocidental, a nossa história recente, vamos pegar que no pós-Segunda Guerra Mundial, os povos, os governos começaram a perceber que, sim, ok, é muito importante a definição de uma identidade, é muito importante a definição de uma cultura, é muito importante que esse acesso às artes que promove e define isso seja democratizado e seja aberto. Cá em Portugal, se calhar chegamos a isso com algum atraso, é preciso esperarmos pelo 25 de Abril, pela queda do Estado Novo e depois pelos preques desta vida e etc., em que se ganhou esta ideia não, a democratização no acesso às artes é importante e é fundamental. Pronto. Nesse aspecto, sim, e já me estou a contradizer com aquilo que estava a dizer há bocadinho, mas a questão comunitária eu estava a pensar no caso do teatro, por exemplo. Na gênese, de onde é que veio o teatro ocidental? Vem de Atenas, século V a.C., Grécia. São eles que inventam um modelo de teatro que se tornou hegemónico na nossa cultura. A ideia de um texto e de atores que dizem, recitam esse texto e o interpretam. E como é que eram esses espetáculos? Eram espetáculos para a comunidade toda. Eram os espetáculos em festivais de caráter religioso, as festas do bodo lá do sítio, digamos assim, não é? E em que durante 3 dias, durante aquele período, os tribunais fecham e a Assembleia não funciona e todos os cidadãos, ou seja, entenda-se, homens, masculinos, homens livres, portanto não há escravos, não há mulheres, não há... Pronto, mas todos estão presentes para, naquele sítio, através daquele ritual, se discutirem, se porem em comum as grandes questões, ou algumas grandes questões, de caráter, lá está, político, religioso, coisas tão importantes como isto. Portanto, entende-se que aquela manifestação diz respeito a toda a gente e junta-nos a todos. Pronto. Sim. Para tratar de assuntos do seu contexto, do seu dia-a-dia e Na Grécia ainda não, a partir da Grécia sim. Pronto. Depois essas coisas vão chegando. Ou na Grécia ainda não, na comédia sim, provavelmente. Na comédia já sim. Mas Na tragédia... Isto torna-se muito aborrecido se começarmos a falar sobre história. Sim, admito. Mas só para... Eu concordo. O teatro, a arte deve. Estou a falar de uma realidade que não é, infelizmente. Certo. Apenas isso. Sim, deve sim, e tem esse objetivo de... Mas não o é. Sim, Por vários fatores.
mas eu penso que não é. Que era a pergunta do Filipe, não é? Porquê é que acontece este divórcio, não é? De onde é que vem esta coisa de... No nosso caso concreto... Não existe divórcio. O divórcio existe quando já existiu uma relação, não é? Penso eu. Então não existe um divórcio. Existe, cada vez mais temos outros acessos e cada vez está a ser mais difícil de nos aproximarmos entre a arte e o público em geral. E temos que encontrar outras fórmulas e os dias de hoje apresentam outras ofertas que se tornam ainda mais difícil. Isto nas artes performativas, atenção, se formos para as artes plásticas é outro mundo. Que eu nem consigo, eu estou a falar das artes performativas. Agora, existe um problema dos anos 80, 90 que realmente criou-se a arte para não é para um nicho, mas para um público-alvo e agora sofremos a consequência dessa elite. Eu acho que entra aqui, eu acho que entra aqui muito... Acho que não vale a pena ir... Sim. Não sei, eu acho que entra aqui muito a questão, inevitavelmente, a questão da educação, porque eu acho que passa mesmo por aí, não é? Crianças, jovens, como é que eles são estimulados, não é? E como é que lhes é incutida a necessidade ou não, ou a relação ou não com este tipo de coisas. Sim, se os pais não gostam, se os professores não gostam, como é que eles vão incutir aos alunos o gosto pelas artes? Sim. Se eles não gostam, nunca foram cativados para isso. Se não se criou o hábito, porque depois é muito difícil que seja por obrigação ou por autorrecriação, não é? Se eu não percebi nunca qual é o interesse do futebol como desporto, como entretenimento, sei lá, não é aos 40 ou 50 anos, porque meto na cabeça que quero entender, que consigo que esse clique se dê, não é? Portanto, é uma coisa que tem que crescer contigo, de alguma maneira, não é? Tem que ir sendo estimulada, ir sendo reinventada. E agora sobre isto, o que eu acho é que nós temos que continuar a lutar, temos que continuar a trabalhar, temos que... E agora falar um bocadinho também do Teatro Amador de Pombal, que é um bocadinho isto que a gente tenta fazer, é trabalhar, levar cultura, levar espetáculos, levar teatro, levar propostas que sejam diferentes e que cativem as pessoas a vir ao teatro. Não só nós fazendo, mas também trazendo cá o Sérgio, realizando o Festival de Teatro, realizando uma série de iniciativas. Procuramos sempre que essas iniciativas sejam gratuitas, ou seja, a um preço muito simbólico para que seja realmente o acesso seja a todos. Queremos que mesmo toda a gente tenha esse acesso, independentemente de ser um espaço público ou não, se é que é espaço público ou não. É essa a luta do Teatro Amador de Pombal. É criar público e é educar público. É isso que a gente tenta fazer, é como tentar fazer. Nós temos mais dois temas importantes que era para falarmos, e nós não queríamos alongar muito a conversa. Nós tínhamos falado uma hora e um quarto no máximo, falta um quarto de hora. Eu se calhar nem vou falar sobre os próximos temas, mas vou dizer quais são os temas, já os disse há bocado, que era a importância das residências artísticas, se calhar aproveitar um bocadinho o Sérgio que está cá numa residência artística, falar um bocadinho sobre isso e os intercâmbios entre companhias. Eu não vou falar muito, posso falar só um bocadinho sobre o Teatro Amador de Pombal. Os grupos amadores têm, e agora espero bem não me levem a mal sobre isto, mas há muito aquela questão de intercâmbios entre companhias. Eu vou ali, tu vens aqui. Isto é o intercâmbio. Faço o espetáculo ali, tu vais fazer o espetáculo aqui. Mas eu não te levo, tu és muito bom, mas eu não te levo ali, porque só se eu for lá, tu tens de vir cá novamente aqui à minha terra. Isto é muito o que se passa um bocadinho no Teatro Amador em Portugal, que vive de intercâmbios. As companhias, não há um circuito de espetáculos entre câmaras, entre freguesias, a comprarem espetáculos de companhias amadoras. Isso não existe. São muito raras as companhias contratar uma companhia amadora para fazer um espetáculo. O Teatro Amador de Pombal tenta lutar um bocadinho contra isso, tenta mostrar que o seu trabalho dá trabalho, merece ser reconhecido. E não quer dizer que a gente não faça intercâmbios com outras companhias. Fazemos intercâmbios com outras companhias. E era isto que eu queria dizer em relação aos intercâmbios. E gostava que o Sérgio falasse um bocadinho sobre as residências artísticas e se calhar também sobre os intercâmbios também. Nós não temos intercâmbios. O nosso trabalho é baseado basicamente no equipamento, na prestação de serviço. Nós fazemos o espetáculo e vimos para casa. Está arrumado esse assunto.
O assunto das residências, nós realmente fazemos algumas residências. E para falar de residências temos que falar um pouco do processo de criação. O processo de criação é um processo que é extremamente difícil passar para palavras, porque estamos a falar de nós, estamos a criar algo novo que não sabemos. E um dos problemas do teatro, para mim, e das artes, é o conforto do artista, a segurança do artista que está no seu espaço seguro, confortável, com a sua equipa, e todo o seu trabalho é à volta disto. E isto, por vezes, cria um problema que é tu ficas estagnado no teu trabalho. A residência, e neste caso a residência aqui em Pombal, para nós, ali está a Ana, as duas Anas, que são as duas pessoas do Teatro Sol, também que estão aqui nesta residência. Responsável já tenho que apresentar, desculpa. A atriz. Apresenta. E a Ana Valeio, que é responsável por toda a imagem plástica do Teatro Sol. E figurinos. O faz com que nós saímos do nosso espaço de conforto e do nosso espaço seguro e vamos para um espaço desconhecido, com pessoas desconhecidas, apesar de conhecermos o Humberto, mas em geral. E isso cria-nos a nós, desperta em nós algo que não conseguimos na nossa zona de conforto, não é? E isso é extremamente interessante nas residências. Pelo menos nós, como teatro, só procuramos, há vários tipos de residências, atenção, nós procuramos essa insegurança, esse desconforto que nos cria um estado de alerta e que nos exige mais do nosso trabalho. Um exemplo, quando o Humberto nos convidou, eu achei extraordinário, tanto o TAP como a Câmara terem esta iniciativa, porque nestes tempos de Covid é extremamente difícil termos um espaço de trabalho. Mas eu achei extraordinário e o que eu disse logo ao Humberto, ok, então vamos criar isto, vamos envolver mais pessoas, envolvemos também, hoje fizemos um ensaio com duas técnicas da Câmara e com psicólogos, então tudo isso nós não tínhamos ali no nosso espaço de trabalho, que é em Odmira, no Alentejo. Então, esta exigência, ao realizares uma residência fora do teu espaço, com outras pessoas, neste caso com outro grupo de teatro, eu não gosto da palavra amador, então eu retiro esta palavra, com outro grupo de teatro, que tem uma exigência também, a nível de teatro, de conhecimento de teatro, e todo este novo espaço, a Câmara e tudo isso, para mim é a mais-valia de uma residência. É uma das mais-valias da residência, que é despertar o artista e tirá-lo da zona de conforto. A outra, que é mais pessoal, que é... Eu tenho 2 filhos, a Gabi tem outro, a Ana Valéia tem 2. Isto faz que nós saímos também dessa zona do cotidiano e estamos aqui focados no trabalho, sem preocupações. Isso também é extremamente importante para nós. Existem outros fatores, mas para mim estes 2 fatores, que é sair da tua zona de conforto e criar um espaço de concentração absoluto no teu trabalho. E neste momento, o trabalho é a fase final do trabalho que ainda é mais importante, é toda esta concentração. Miguel, acho que vais encerrar Está bem, aqui a nossa conversa. está bem. Na verdade... Dá-lhe aí com força. Com força, está bem. Não, na verdade, sobre estes 2 tópicos... Sobre a questão das residências, o Sérgio disse tudo ou quase tudo, não é? Pronto, eu não sei, não tenho bem noção quando é que este conceito de residências artísticas chegou ao léxico do mundo teatral português. Mas ele é relativamente recente, dá-me ideia. Pronto, é mais uma mariquice que se inventou, uma maneira de falar, mas está tudo muito bem. A ideia da residência, o que é que pressupõe? Pressupõe um trabalho intensivo, não é? Normalmente, um período de trabalho intensivo em determinadas condições. Há pouco tempo estive ligado a um projeto em que, sei lá, por exemplo, usavam a designação residência para dizer uma semana de ensaios seguida, num determinado... Pronto, enfim, vale o que vale. Normalmente associa-se a residência à questão da desterritorialização concreta, não é? A tal ideia assim, saíres do teu espaço, saíres das tuas rotinas, não é? E com um determinado grupo de trabalho, com um determinado plano de trabalho,
ao qual tens a oportunidade de te dedicar exclusivamente ou intensivamente. Não é? Pronto, acho que no fundo é disto que estamos a falar. Esta questão da desterritorialização, ou de tu ires para um espaço, ou para um meio social, uma cidade, uma aldeia, o que for, que não conheces à partida, portanto, cria-te a tal sensação, acho eu, de disponibilidade que é fantástica, de facto, quando estamos a tentar fazer uma espécie de trabalho artístico, não é? Tens que reaprender tudo, ou quase tudo, reaprender as rotinas, conhecer as pessoas novas, estás num espaço que não conheces e que tens que descobrir também, estás a... Pronto, sei lá, mas eu acho que isto é uma coisa, aquela sensação, acho que nós todos reconhecemos quando vamos viajar, por exemplo, aquela sensação que parece que a vida que é mais intensa, A vida muda. ou que... Certo, porque de repente é tudo novo, não é? Tudo o que estamos a ver é novo, encontramos estímulos em coisas tão pequenas que no cotidiano muitas vezes estão esquecidas, parece que estamos mais alerta, parece que estamos mais... Pronto, eu acho que a ideia da residência, quanto ao trabalho artístico, é um bocadinho essa, é encontrar esta zona de novidade e de concentração, quase, e tentar que isso depois reverde a favor do processo, não é? Do trabalho, daquilo que se está a criar. Pronto. Estás a falar do lado não da criação, penso eu, Não. do novo, do não sei o quê. Não, estou a falar o facto, tu como artista, não é? Sim. De que forma é que a residência te estimula, não é? Dessa forma, não é? Tira-te, como tu dizias, tirar da zona de conforto. Tira-me da zona de conforto sabendo que tu vais assistir a um ensaio amanhã, ou que o Humberto vai assistir a um ensaio amanhã, ou que o Tiago teve hoje de manhã a assistir a um ensaio. Isto na minha zona de conforto Não são todos os existe. meus amigos, Pois. são todos os meus colegas que já viram o meu trabalho, que já conhecem o trabalho, que já conhecem o trabalho da Ana Baleia, que já conhecem o trabalho da Gabi. Muito bem, Gabi, estás muito bem. Porque veem o lado da Gabi, que é a atriz, e o outro lado, que é o trabalho dela. Neste caso não existe, não é? Não existe Gabi, existe um trabalho da atriz, e as pessoas vão se focar no trabalho da atriz, ou no guarda-roupa, e isso, para mim, é que é o importante neste trabalho de residência, que é a exigência que nós, inconscientemente, não despertamos no nosso espaço seguro e confortável, neste caso, que é Odmira, quando nós estamos sediados. Pronto, em relação aos intercâmbios entre companhias. Era outra vez até às 6 da manhã. Mas não, eu acho os que profissionais é também uma têm coisa... uns esquemazinhos de intercâmbios. Não, pá. Tem. Vamos começar por discutir assim. Intercâmbio entre companhias. Não existem companhias. Só o termo companhia hoje em dia já está completamente esvaziado do seu... os profissionais de teatro são mercenários freelancers. As companhias hoje em dia são uma pessoa ou duas pessoas que mantêm uma marca. Mas Pronto. há alguns circuitos de grupos profissionais Que fazem que intercâmbio. fazem Por o exemplo? roteiro. Sei lá, a escola de noite. As companhias descentralizadas que Sim. faziam Pá, Montemuro, uma experiência... Montemuro tem ali o espaço deles, que faz intercâmbios com as companhias deles. O pessoal de Vila Real tem... Não. A história da rede das companhias descentralizadas, posso estar enganado, mas acho que é chão que já deu uvas. Já deixou de ter... Era essa a tentativa, sim, 5 companhias que estão em cidades mais pequenas e que, portanto, faziam uma espécie de programação Sim. entre elas, programavam-se umas às outras. Acho que isso já não... Fazia os festivais das companhias descentralizadas. Acho que isso que já não se faz. Provavelmente por falta de financiamento. Ok. O costume, suponho eu. Sim, o Teatro do Montemuro tem um espaço onde programam, não sei se ao longo do ano ainda, mas o festival... É o Festival de Altitudes. Sim, todos os verões, em agosto, religiosamente. Sim, mas é um festival que programa. Ponto. Depois lá terão os seus critérios. Certo. Mas é um festival que programa. Esta ideia das companhias, dos intercâmbios entre companhias, eu acho que é mesmo uma coisa em Portugal, da ideia que tenho, posso estar a dizer uma grande asneira, mas é mesmo um formato específico do mundo, entre aspas, do teatro amador. Pronto, as companhias de teatro amador é que têm muito estas dinâmicas, não é? Troca por troca. Certo. Nós vamos aí fazer um espetáculo, vocês vêm cá fazer Outro espetáculo. Pronto. No mundo do... Não quer dizer que seja mau, não quer dizer que seja desinteressante. Nem bom, nem mau, Nem bom, nem nem mau. não estou a julgar nada disso, Sim. não estou a opinar, não tenho... Não, no caso das estruturas profissionais,
curto e grosso é o dinheiro, não é? Pronto. Há dinheiro a palhaços. Pronto. E Não há pronto, e dinheiro a sim. palhaços. Vamos... Pronto. Acho eu. A questão dos 6 da manhã ou não sei o que era só discutirmos esta coisa das companhias, estás a ver? Porque de facto é um formato ou é um conceito que nós associamos muito ao teatro, mas de facto, uma vez mais, eu acho que tem a ver com a evolução das condições económicas também, pronto, em que se faz teatro. Degradou-se esta ideia de companhia. Hoje em dia até se diz muito estruturas, pronto, porque de facto é mais justo. Nós queríamos muito que fossem companhias, não é? Efetivamente, sei lá, adoraria, o Tiago Poiares é ator profissional, trabalha numa companhia, pronto, portanto, que é uma companhia, vocês são o quê? 3 pessoas, não é? 4 pessoas. Na estrutura, lá está, portanto, e provavelmente eles adorariam se pudessem ser 10 ou 12, não é? Se tivessem, o que é que eu quero dizer 10 ou 12? 10 ou 12 profissionais que estão a tempo inteiro num sítio a desenvolver trabalho em continuidade, pronto. Só que não há condições económicas para que isso aconteça, pronto. E isto vai quase por aqui adiante, sei lá. O Teatro da Cornucópia, sei lá, que fechou, depois eram 10, por aí. Aí recebem, fartam-se de receber dinheiro, meio milhão por ano, onde é que vai? Bom, só salários fixos eram aqueles 10. Portanto, depois tudo o resto, sei lá. O Sendrev, que também está a fechar portas, pois. Isso era uma companhia, efetivamente. Também eram para aí uns 20. 33, creio eu. Eu apanhei numa reportagem no Jornal da Noite, para a minha grande surpresa, não é? Porque a gente, 33 gajos, mas onde é que eles fazem? Porque depois, sei lá, o trabalho artístico também não, acho, pelo menos em termos de quantidade, não refletia, etc. Bom, nós estamos a chegar mesmo ao fim, não nos vamos alongar mais. Ia deixar só a palavra ao Sérgio para se despedir e se calhar convidar as pessoas para virem no sábado. Adeus. Convida as pessoas. Ok, então isto foi uma residência, nós vamos apresentar um espetáculo às 10 da noite, aqui, estão todos convidados. Às 10. Às 10, sábado. O espetáculo é um espetáculo poético, nós não utilizamos texto. É um espetáculo que leva à reflexão sobre a vítima de violência doméstica. É um trabalho que não está concluído, está em fase, mas está quase concluído, vai valer a pena. E obrigado por este momento, espero que tenha sido útil, mas até sábado. É gratuito. Tem que fazer a reserva, penso eu. Seria fácil, a nível logística, fazer a reserva. Reservas online, mas se não Ou tiver passa cheio, por- há bilhetes. Para quem não tiver bilhete, poderá entrar na mesma E até podem- a lotação. E podem do passar, espaço. passar pessoalmente no teatro para fazer a reserva. E levantar o bilhete. Muito obrigado e até sábado. Obrigado. Obrigado. E queria dar os parabéns ao TAP, não é? E toda esta estrutura e à Câmara por esta iniciativa e por esta oportunidade para nós estarmos aqui a fazer esta residência com excelentes condições em todos os níveis. Isso é difícil, atenção. Eu não estou aqui só a todos os níveis. Isto é de se sentirem orgulhosos de existir uma estrutura e uma instituição pública que proporcione isso a uma outra companhia profissional. E obrigado por isso também.